mais um podcast no ar. O Toque Taças está aqui para trazer um monte de informações para vocês. Antes da gente apresentar a nossa convidada e de eu me apresentar, vou pedir para vocês seguirem lá a nossa página, @TalkTaças. Também se inscrever no YouTube e em todos os canais. A gente tem Spotify, a gente tem Deezer. Então, corre lá para você não perder nenhum episódio. Eu sou a Ju Haddad, sou sommelier profissional e gerente da Wine Club. Eu sou a Carol Mello, influenciadora digital e especialista em vinhos. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Como a gente costuma dizer, esse podcast não fala só sobre o vinho. É claro que os nossos convidados sempre têm uma tacinha na mão. Mas a gente vai falar de assuntos necessários e importantes para toda uma sociedade. A gente acredita muito na nossa função social como comunicadoras. E, em razão disso, hoje estamos aqui com a formidável Estefânia Paulin. A Estefânia é promotora de justiça há 23 anos. Ela nasceu na promotoria, tinha maternidade lá da promotoria, ela nasceu lá. E hoje ela tem uma luta ferrenha na defesa dos interesses das mulheres que sofrem violência doméstica. Ela está nessa área de violência doméstica desde 2013. Ela foi, inclusive, a promotora de justiça do caso Neymar. Daquele caso do babadeiro, que tinha umas imagens, a gente vai falar disso também. Estefânia, obrigada pelo seu tempo. Seja muito o convite. Bem-vinda. Esperamos que a gente tenha aí um momento agradável. A gente vai falar de assuntos pesados, mas que a gente tenha um momento agradável. Sim. Então, vamos brindar. Isso, a gente está aqui, ó, com um Malbec da Bramari, que o rótulo está sujo. Vinha Cobos. Da Vina Cobos. Capricharam muito. Saúde. A nós mulheres, ao podcast. Amém. É uma honra para mim estar aqui. Obrigada pelo convite, meninas. Uma honra pra gente ter uma sumidade dessa aqui conversando com a gente. Super importante que vocês estão fazendo. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com o convite. Já conheci a Carol, conheço você agora e obrigada mesmo. Não, obrigada A gente você. que agradece. Conta pra gente, assim, sempre quis ser promotora? Então, primeiro eu fiz comércio exterior. Aí, lá no comércio exterior, aqui em São Paulo, eu tinha direito de matéria e o professor das perguntas que eu fazia falou, você tinha que fazer direito, porque você é meio que vocacionada para isso. Eu tenho um primo que é promotor de justiça, agora já se aposentou. Ele entrou no Ministério Público com 21 anos, foi o primeiro promotor mais jovem do país, super inteligente e tal, e ele me estimulou bastante enquanto eu fazia faculdade de Direito. Aí eu saí já com esse caminho trilhado e estudei por 5 anos para conseguir ingressar no Ministério Público. Chegou a advogar nesse período de 5 anos? Fiz um processo que foi de separação judicial da minha irmã, mais nada. Ajudou a irmã. Para nunca mais, Tá bom, um. foi suficiente, né? Então vamos lá, já vou começar com uma pergunta que eu acho que não é todo mundo que sabe. Quais são os tipos de violência? O que a gente pode chamar de violência? Acho que é isso. Eu tinha esquecido a pergunta, então é isso. A violência doméstica, ela são crimes que existem na violência doméstica que já tinha previsão antes no Código Penal. Só que aí veio a lei em 2006, né, por causa da Maria da Penha, que apanhava, não tinha uma proteção maior. E ela estabeleceu que aqueles crimes que já estavam previstos no Código Penal passassem a ter um plus, um olhar para a mulher, do que aqueles crimes impactavam na vida da mulher, que é diferente dos crimes que impactavam na vida do homem, que é a violência de gênero, ou seja, ela sofreu aquele crime por ser mulher. As pessoas costumam achar que é só porrada, né? Que é só lesão, e aí elas não entendem que elas estão num ciclo de violência doméstica. Então, a importância da gente definir realmente o que é a violência doméstica, quais os tipos de crime, é a mulher saber que ela está numa situação de vulnerabilidade e que ela está sofrendo um abuso para ela tomar medidas, né? Porque a vara da violência doméstica ela é especializada em violência de gênero, em violência da mulher. Uma vez eu estava até subindo no elevador, eu gosto de contar esses causos, e eu estava subindo com umas mocinhas e tal, que foram no fórum por algum motivo. E uma olhou para a outra, viu a plaquinha lá, falou, olha, fulana, que legal, agora tem a violência que cuida das domésticas, né? Aí eu falei, porque estava escrito vara da violência doméstica. Eu chamei as duas
pra fora. Eu falei, vocês podem descer um pouquinho comigo? Sim, senhora. Eu desci e expliquei, né? Achei super importante. Falei, não é assim. Porque nem sabia que existia. Então, é importante a gente contar para as mulheres, né? O que é a vara da violência, o que ela abarca, as proteções que a mulher tem, que são mais rápidas e tal. E, nossa, é tanta coisa, né, gente? Muita. E é importante a mulher saber quais os tipos de crime. Como eu disse, muitas vezes elas não sabem que elas estão numa situação de violência. Que não é só a porrada, que não é só a violência que deixa a marca. Então, nós temos crimes patrimoniais, nós temos crimes sexuais, morais, virtuais, né? Então, todos os crimes que são praticados, que eram praticados, ou que são praticados antes ou depois da lei, que tem a característica de violência de gênero, ou seja, dentro de casa, pelo marido, pelo filho, pelo esposo, pelo irmão, são considerados de violência doméstica. Por exemplo, o furto. O marido que vai e subtrai o telefone da mulher e vende para comprar drogas, ele furtou aquele celular da esposa dentro de casa para comprar droga. É crime de violência doméstica, porque Olha, aconteceu dentro de um ambiente doméstico, por alguém que tinha relação com ela, e já tinha previsão no Código Penal, certo? Só que agora vem a lei da violência doméstica, e nós vamos falar depois o porquê que essa especializante e fala assim, não, esse crime vai correr dentro da vara da violência doméstica, ela vai ter todas as proteções da lei. Ainda exemplo, que seja nesse exemplo, desculpa te interromper, não, nesse exemplo... vai interrompendo mesmo, que eu falo pra caramba. Viu, nesse caso, nós somos casados em comunhão parcial, então o que é meu é dele, porque muitas vezes... não. A pessoa até acha isso, né? Ou a mulher não trabalha, então a única fonte de renda de casa é o marido. Ele que me deu esse celular e ele tomou de volta. Então a pessoa imagina que é dele, né? Não é. E ele, por outro lado, ele justamente faz aquilo porque ela é mulher. Vai ver que se fosse do irmão dele, ele não ia fazer, porque ele ia ter medo. Exatamente. Mas ela é mulher, violência de gênero é minha mulher mesmo, que é assim que eles falam, né? Porque fala ex-mulher, né? Então, tipo, é posse. É meu, eu vou pegar e vou vender para comprar droga, vou vender para comprar sei lá, alguma coisa que eu quero. Quebra as coisas dela, rasga documento. Então, ele acha que a mulher é posse dele, porque é o machismo estrutural, né? Eles foram criados assim, a gente também tem esse machismo estrutural, ainda que nós estamos tentando quebrar com isso aqui que a gente está fazendo. Que é assim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o machismo estrutural, sobre a lei. Crimes sexuais, que é super importante falar. Super, porque eles acham que é uma função do casamento ter relação. Sim, ter relação sexual. É obrigação da mulher transar a hora que ele quer. A mulher tem hoje em dia, quantas rotinas de trabalho ela tem? Quantos? Não importa, às vezes ela não quer. Não quer, tá cansada. Não quer, ponto. Não quer porque o cara é ruim também de cama. O cara é forçado. Ele é ruim de cama. Eu não tô afim, entendeu? Tô naqueles dias, tô de TPM, tô cansada, cuidei do sogro, da sogra, do pai, da mãe, do marido. Cheguei em casa, fiz trabalho. A mulher, quantas jornadas de trabalho não tem? Não é uma só, igual ele. E às vezes a mulher se sente presa e não consegue sair daquela relação, né? Então ela não sabe nem falar que ela não quer mais aquela relação. Porque existem mulheres bem resolvidas que falam... Beijo, querido, não quero mais. Mas tem aquela mulher que não entende que aquilo não é mais pra ela. Porque antigamente ela era obrigada, né? Era o débito conjugal que a gente falava, sim, né? exatamente. Ela tinha obrigação. Tanto que os crimes sexuais chamava crime contra os costumes. Não era para proteger a mulher, agora é o crime contra a mulher. Era o crime contra a dignidade da família. Era taxado dessa forma, agora mudou. A dignidade da família é de doer, né? Antigamente, se uma mulher era estuprada, tipo na Índia, assim ainda. Se ela for estuprada na rua, ela comete adultério. E a pena é de prisão. A culpa é dela. A culpa é dela. E antes era mais ou menos assim, né? Era obrigada a transar. Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, o marido que transa com uma mulher sem ela querer, pode estar casado há 20 anos, comete crime de estupro. E mais, né? A gente tem que estabelecer, às vezes... E aí, eu quero fazer uma pergunta antes de concluir. Se for namorado, eles não moram na mesma casa... É encaixado na lei da violência doméstica. Perfeito. Mesmo então assim. Não precisa ser... Desde que tenha uma relação íntima de afeto. Ou teve, por exemplo, se você foi casado e você está separado há 5 anos, 10 anos, você tem filho com o cara tal. Lógico que depende da situação, né? Existem vários requisitos que nós analisamos. Tudo tem um contexto, né? Sim, tudo tem um contexto. Se você está separado há 5 anos, mas ele vai na tua casa, ele faz escândalo... Ele ou quer voltar, ou briga por causa do filho, briga por causa da pensão, violência doméstica. Agora, por exemplo, 2 irmãos brigam, homem e mulher, por causa de herança.
Aí é outro contexto. Não tem uma violência de gênero, não tem uma vulnerabilidade feminina aí. Então, tem vários requisitos que a lei exige para a gente contextualizar. Não é qualquer caso, mas se é homem e mulher que vive no ambiente doméstico, e dependendo do caso que acontece, encaixa na lei da violência doméstica. Tô saindo com boy, não moramos juntos. E aí, a gente tá no motel. Porque as pessoas subentendem, tá nesse lugar. Tem que dar. Aí você começa querendo, do nada, sei lá, ele tem algum comportamento ou alguma frase, alguma coisa Que fala, te brocha e não você quero não quer. mais. Não quero. Te humilha, né? Te ofende. E aí, exato. De repente, qualquer que seja a situação, não quero. Tô saindo. Não quero. E aí ele vai, começa a te falar coisas que ameaçar, né? Nem precisa chegar a vias de fato, mas ele te vai falando, fazendo toda aquela violência verbal. Enquadra na violência? Enquadra. Se ele obrigou você a transar, sim. Daí ele praticou o ato lá, né? Ou fez, ainda que seja uma felação. Só que você não estava afim. Explica, doutora, o que é uma felação. E as advogadas aqui. Não, porque não é todo mundo que sabe. Também cresci dia, vocês já sabem, vai. Mas não é Nós todo mundo, sabemos. Não é todo mundo que sabe o que é uma É o sexo oral, né? É que a Sim. gente põe na denúncia a felação, né? Você usa os termos mais técnicos. É o sexo oral. Se ele faz nela ou se ela obriga ela a fazer nele, né? É estupro se não for consentido. Se ele tira, ela quer usar camisinha. E ele tira durante o ato. Não é fácil de provar, né? Aí aí a questão de prova é uma outra coisa. Embora a palavra da mulher em violência doméstica tenha grande relevância, né? Porque são crimes cometidos entre quatro paredes. Ele não vai chamar a porteira do motel, ou vem cá, e vamos, vou tirar a camisinha, viu? Vou te estuprar, a gente óbvio, brinca. Não vai sim. fazer, né? A menos que ele seja muito louco. Que também pode acontecer, né? Essa é uma violência Um crime absurda, né? é um crime entre quatro paredes. Então, você tem que usar de situações para demonstrar que aquilo aconteceu. E qualquer De meio repente, ele mandou acontece dele mandar um zap para ela e falar, eu tirei a camisinha mesmo que você não quis. Tal. Acontece. E isso é meio de prova. Sim, isso é meio Qualquer de prova. coisa que... Sim, ele ligou para ela e gravou a gravação, tudo que ela Tem que ter estiver. consentimento, nesse caso, não. Isso tudo é mentira. A única coisa que a gente não pode fazer é assim, vocês duas estão conversando e eu sou um terceiro e eu tô gravando aqui, entre vocês duas. Tem gente que usa, não pode, só com autorização. Mas se nós duas estamos conversando e eu gravo, mesmo sem teu consentimento, mesmo sem você saber, eu posso usar como meio de prova. Até porque é difícil, justamente. Você acha que o cara vai assinar um termo, reconhecer em cartório? Não, fato, isso é demais, né? Eu gosto de camisinha, tirei a camisinha e não... pronto. Não faz meu nenhum filho faria não pode isso. ser prova. Mas teu filho que tá dentro da tua casa, ele pode ser prova, Ele pode ser sim. prova, sim. É que os abusadores, às vezes, falam, o filho não vale nada, o advogado, não vale. Vale como meio de prova. Na vara da infância, na vara da família, desculpa, na infância também, mas da família, tudo a gente usa como meio de prova. Familiares, não tem nada de ser só informante, não. É super importante para contar. Aí também tem os crimes virtuais, né? Que surgiu com a lei Carolina Dickmann, que fala que no Brasil tem essa moda, né? De Matou nome Daniela de lei. Pérez, crimes hediondos. Maria da Penha apanhou 11 anos, coitada, ela sofreu. Teve a lei da violência doméstica. A Carolina Dickmann foi daqueles nudes. Que ele Isso que eu ia falar. pegou Foram dentro dos do nudes, do né? computador. Que ele mandou que ela mandou pro marido. Aí ameaça divulgar a imagem, né? Então, também é. E hoje em dia, tem uma lei nova aí que é super importante a gente falar, violência psicológica. Que antigamente a lesão era só física, agora é psicológica também. No SUS, vocês sabem que vão muitas mulheres lá com perda de cabelo, perda de dente, emagrecimento. Aí eles vão fazer um estudo, quando é sério o atendimento, e descobre que é violência doméstica. Então, o Brasil, Caramba, até me arrepiou. inclusive, Sério? financeiramente, perde muito, financeiramente, estou falando na área da saúde, tratando mulheres vítimas de violência. As empresas perdem bilhões por ano, porque as vítimas de violência doméstica faltam, porque são agredidas. Então, existe, inclusive, um prejuízo econômico causado pela violência doméstica que ninguém fala. Então, a sociedade precisa entender que é um problema social, não é um problema seu, da sua família, do seu marido. É um problema social e não só do governo. Não é só o governo que tem que cuidar disso. Sociedade civil também, porque tem prejuízo para todo mundo. Opa! Então, né? eu quero aproveitar o gancho e eu vou perguntar para você. Por que algumas mulheres têm tanto medo de abandonar o companheiro ou o namorado
ou aquele cara que foi só um ficante, Às né? vezes até o pai, né? O de pai, sair de casa. inclusive, exatamente. Por que elas têm tanto medo de ou denunciar ou abandonar esses caras na primeira agressão? Bom, existem vários fatores, né? Quem nunca pegou um boy lixo na vida e se apaixonou, né, gente? Dedo Quem podre, nunca? o famoso dedo podre. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca bebe, né? Eu nunca. Quem nunca? Bom, existem vários fatores, inclusive o amor, né? Opa. Porque tem, gente, não é assim, papum, eu casei, ele era ótimo, virou um boy lixo, né? Existe um ciclo de violência doméstica. Isso é importantíssimo. a É gente super importante identificar, porque o cara já foi um cara bom um dia. Então, ele pratica violência doméstica. Por que é um ciclo que a gente fala? Que a psicologia, a sociologia estuda. Porque ele pede desculpa. E diz que nunca mais vai fazer. E ela acredita. Aí vem a fase de lua de mel. Ele Não, e fica geralmente um ele também não chega amor. batendo. Não, Ele porque começa ela a não agredir teria um se envolvido pouco com ele, né? psicologicamente, Sim, né? sim. E daí ele pede desculpa, ele jura que ele nunca mais vai fazer. Aí ela perdoa. Aí eles vivem um ciclo de lua de mel, né? Até startar de novo uma agressividade dele. Aí ele pratica mais um pouco. Ele vai diminuindo a autoestima dela. A mulher, às vezes, aceita porque ela nem entende que ela tá na violência doméstica. Passando por isso. Ela acha, às vezes, que ela é culpada, porque ele faz ela acreditar que ela é culpada. O cara se vitimiza, isso é muito comum. A gente tem várias amigas que a gente vê o cara fazendo isso. Você que é culpada, você é louca. Ele, na forma de amor, ele diminui a autoestima dela. Então, a vulnerabilidade dela vai aumentando. Então, ele começa assim, ô mulher, você tá gorda, hein? Mas eu amo você assim mesmo. Se não fosse eu te amar, hein? Quem que ia te amar? Você é bem mais velha que eu. Então, ela vai acreditando que aquele homem é a salvação da vida dela. Porque, afinal de contas, nós crescemos pra quê? Pra casar e ter filho. Pra casar e ter filho. E limpar Não é a casa. assim, gente? Pra limpar a Pois casa, é. casar e ter filho. Nós somos educadas assim. Nossas mães também. Os homens vão trabalhar e vão prover o lar e a gente vai casar e ter filho. E muitas vezes a gente tem filho mesmo e não consegue sair pra trabalhar, porque não tem creche. E ainda que tenha, não tem creche boa em toda esquina. Não, e os Você fica em horários, casa- né? Parece que o horário da creche é até Sim. 4h30 da tarde. Quem Sim. trabalha até 3h30 Tem muita pra chegar mulher às que não 4h30? consegue, ninguém. não é? Então ela vive aquele ciclo acreditando que ele vai mudar. E amando o cara. Ela cresceu amando, porque ele era um cara bom. E Aí ela fala, acha que isso é um "Não, tipo de amor, né? Sim. Ela não consegue identificar que aquilo ali não é amor. Mas não, eles fazem é posse, eles fazem é isso, doença. é doença. Sim, eles fazem ela acreditar. E aí tem também a vergonha de ir na delegacia, porque para você denunciar e sair fora, você vai ter que expor a situação para a família. Muitas vezes a família, que é mais velha, assim, fica a favor do cara, né? E muitas vezes, que é a maior situação, por isso que a gente desenvolve projetos para a vítima sair da situação de vulnerabilidade, é a questão financeira. É isso. Esse é o maior prejuízo. Por quê? Eu tenho caras, processo de violência doméstica, o cara é milionário. Quando a mulher denunciou, ela era linda, maravilhosa, tem as fotos, né? Bem arrumada, bem cuidada, coitada. E quando ela denunciou, o cara parou de pagar pensão, nunca mais pagou nada. O oficial não acha. Eu tenho algumas amigas assim. Temos, Temos, inclusive, em inclusive, comum. em comum. O oficial vai intimar ali no prédio, o porteiro fala, não, Olha, ele até não me arrepiou tá. de novo. Ele não tá. E aí, como é que você intima, gente? Não consegue. E a lei exige intimação para começar a correr o processo, né? A intimação pessoal para caracterizar crime. Tem uma série de questões. Também tem a virtual. E o claro. cara também acaba praticando uma violência contra o filho também, né? Isso Sim, também sempre acontece. muito. São as vítimas Porque, assim, secundárias, das pessoas né? que eu conheço, das pessoas que nós conhecemos em comum, o cara não só acaba com a mulher, como ele também acaba com o filho, porque ele começa a tirar as coisas boas do filho para Sim. atingir a mulher. Sim. Isso também é uma violência que Sim. precisa Nesse ser caso, denunciada, sim. né? Nesse caso ainda, ele era um advogado milionário. É. E ela é uma Muita grana. pessoa de vulnerabilidade. Não vulnerabilidade econômica, tanto que ela conseguiu sair de casa. Mas sim. Então ela pensava: poxa, eu tô aqui numa casa de 400 metros quadrados. Eu consigo Sim. dar viagens pro meu filho. Meu filho estuda A no melhor colégio e tal. vida Porque o pro cara bebê. falava. Sim, Falava vou tirar pra ela. tudo. Ele falava: se É. você sair de casa, você vai passar fome. E tanto que ele fez isso. É, a vítima que eu tô falando passa Exatamente. fome. E aí É. ele ficava e É. falava assim: E quem aí vai as pessoas acreditar? falam, ai, mas então só não quer sair da violência porque tá na mordomia? Ai. Fala e faz. Não é- Gente, pensei Seu numa coisa filho. super importante agora. Nós brindamos e não tomamos nenhum gole. Isso é um perigo, hein? Eu Olha que eu tomei um Se eu gole não aqui, tô briga por então vamos você. brindar de Ó, novo. pelo amor de Ô, Deus! louco! Vou sofrer anos aí. Não, pelo amor de Deus!
Já basta esses casos Nós que você tem. brindamos a essa coisa sagrada aqui chamada vinho. Gente, um Bramari, não sei se eu Bramari. Se eu soubesse, eu tinha vindo fazer entrevista aqui de semana. Mas tá convidada sempre. Nossa, aí eu tava Esse falando tipo que de assunto tem isso resenha, é uma viu? violência que eu tô fazendo Contra comigo. você mesma. Tem fundo psicológico. Vou falar isso na terapia. Não não posso. Pra eu cuidar das vítimas, eu tenho que estar bem, não é É, verdade? opa. Mas me conta, assim, como eu sei que dentro da promotoria tem casos, né? Mesmo dentro das... A gente tem uma amiga que é delegada que também, né? Vai se especializando. É. Como é que você foi parar na violência doméstica? Ah, rapaz, então, eu gosto de cuidar das pessoas. Quando eu entrei no Ministério Público, eu pensava... Eu sempre quis ter ONG. Eu falei, eu vim no mundo por algum motivo. Eu sou espírita, né? E também frequento a Umbanda, que eu gosto muito. É importante falar, porque às vezes a gente não fala, porque tem um certo preconceito, mas meu Oxum lá até me dá uns cutucos. Cada Fala de um mim. De nós aqui você não vai aquilo que acha falar, melhor. mano. A gente que te E a resguarda pombagira aqui. me abandona, porque pombagira é importante na vida da Não. pessoa solteira, né? Bom, então, eu sempre fui muito espiritualizada. Acho que desde criança, eu sempre fui uma criança pensante. Portanto, eu me achava uma criança triste. Mudei completamente, graças a Deus, né? E eu sempre quis ajudar. Então, antes eu fazia muito direito ambiental. Mas é bem sofrido, é uma área muito complicada também, porque você vê os sucessos e depois insucessos, né? O que você vê, você tem que desver. É muito complicado. Violência doméstica também, mas Imagina, mais ela tá achando do que lado direito emocional. Mas Não, ó, ela achou o direito ambiental complicado do lado emocional. É porque eu amo o meio ambiente. Então, era muito sofrido para mim. Violência doméstica também é, só que eu vejo mais efetividade Ai, no meu que trabalho, bom, mais entendi. resultado do que o direito ambiental. E aí, abriu esse cargo em São Paulo, eu estava trabalhando em Guarulhos e fazia um monte de crime horroroso também. Eu falei, não, eu quero ajudar as pessoas. Eu gosto muito de atender público. Lá na minha promotoria, eles falam que tem a síndrome do Paulinho. Que se a vítima está chorando muito e nada resolve, que é o meu sobrenome. Fala, doutora, é você que ela precisa. Eu abraço, eu beijo, eu dou cafezinho, eu brinco que eu dou cafezinho com espuminha. E elas falam muitas vezes, nossa, mas eu fui tão maltratada na delegacia, tudo, porque meus funcionários... Porque elas estão muito vulneráveis, né? Sim, gente, vamos falar, às vezes delegacia, né, eu tenho 20 mil processos, mas uma delegacia tem muito mais. E elas chegam lá transtornadas, elas vão chegar, senhor delegado, dá licença, o senhor poderia lavrar um BO para mim? Não, elas chegam lá gritando, Chorando, às vezes enlouquecida, às vezes chorando, arrebentada. pensando não vai dar nada, o cara sempre falou que não vai dar nada, ela chega no estado de humor horrível, né? Tanto que eu acho que quem trabalha com essa área tem que ter o dom, é o meu sonho. Passo, e não é né? todo mundo que tem o dom. Porque ela E é o geralmente mais ajuda. difícil, né? Eu Ela falo, é o vai mais pra difícil. delegacia. Sim. Eu trabalho super bem com a delegacia, com delegados, policiais civis. Eu os admiro muito, bem como os policiais militares. Né? Não acho que eles sejam ruins, não, nada disso. Lá é o pronto-socorro do crime. É então, o pronto-socorro. é fácil a gente falar que tá de fora, né? Para mim, vem mais mastigadinho e tal. Mas eu cuido muito delas. Então, elas às vezes só querem um abraço, elas só querem ouvir, né? Então, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu ingressei no campo da violência doméstica, fui me identificando com tudo isso e fui permanecendo. Eu acho que eu sou, estando na promotoria, uma das mais antigas que permanece. Porque eu posso ir para vários cargos que eu quiser. Já fui até convidada para ser promotora de crimes de prefeito. Política, não, querido. Eu mato um. Não, eu não tenho dom pra isso. Eu sou super informal, eu sou bocuda, eu brinco que eu sou meio louca. Se eu não gosto, eu falo. Falei, imagina eu fazendo uma reunião Com o prefeito. E eu Lindo, já não fiz vai reunião rolar com o pra Ricardo você. Nunes, mas na área da violência doméstica, admiro pra caramba, né? Mas não, crime de prefeito não dá pra mim. Eu não tenho serenidade pra lidar com isso, né? E com as vítimas eu tenho bastante, assim, sabe? Eu gosto bastante. Aí eu fui ficando e tô até hoje, pretendo ficar para sempre. E falando desse passo que a gente acabou de falar, que é o mais importante, elas irem até a delegacia, delas terem essa coragem de ir lá e denunciar pela primeira vez, você sabe dizer pra gente uma porcentagem de quantas desistem quando chegam lá? Porque muitas desistem, Não tem né? essa estatística. Elas chegam, mas chega lá no pezinho na porta, elas falam, porque às vezes o cara dá uma ligada, manda uma mensagem, ou ameaçando, ou dizendo que nunca mais vai fazer aquilo. E aí ela acredita, ou fica com medo. Ou bate a culpa dela. Ela fala, não, mas ele me agrediu, mas também eu falei uma coisa delicada pra ele. Então não vou denunciar. Mas assim, a pergunta que você fez estando na delegacia, eu acho que
quase ninguém desiste. Tá. Eu acho que para chegar à delegacia que é o problema, entendeu? A problemática de se chegar a uma delegacia é muito maior. Eu acho que estando lá é porque a mulher já não aguenta mais. Tem o único estudo que tem sobre isso é que a vítima, às vezes, demora 11 anos para ter coragem. Uau! 11 anos! É muito tempo. É muito tempo. E tem gente que leva a vida inteira e morre, né? Ou Sim. talvez, exato, não conseguiu, Nem chegou porque conseguiu rolou chegar, um não dá feminicídio. tempo. Sim. Ou Caramba, às vezes 11 anos denuncia e é rola muito o feminicídio. Mas elas demoram. Quando elas já estão lá, eu acho que elas não aguentam mais, né? Tanto que várias vezes elas estão lá, recebem ameaças do cara, porque sabe que estão na delegacia, os caras ficam rondando a delegacia, o policial vai e prende em flagrante, né? Porque eles estão lá. Teve vítima que já foi agredida no estacionamento da delegacia, né? Já aconteceu várias vezes. Que audácia, né? Audácia. Aí É a uma gente pede sensação. aumento de pena, inclusive, né? Porque fala, meu, É uma demais. sensação de impunidade, porque o cara Impunidade. tem absoluta certeza que não É vai rolar nada impunidade, com ele. exatamente. Aí vai preso. Que é uma das coisas que a gente ia até perguntar, né? Que, né, já perguntamos, na verdade, eles se sentem impunes em relação a isso, Sim, né? eles acham que não vai dar nada. É que as penas também são bem ridículas, às vezes, sabe, gente? Às vezes ele tem que praticar várias vezes para, enfim, ficar preso por um tempo. Eu até peço prisão direta, a minha juíza mantém, mas entra com a gaceta, total solta, porque as penas deveriam ser muito maiores. Que a gente fica batendo na lei, que é legal. Já foi um grande passo. A lei é super jovem. 2006 é muito pouco para uma legislação num país desse tamanho. Mas a gente ainda tem muito que alcançar. A pena da lesão foi aumentada, né? Mas ainda é muito baixa. E né? conta pra gente o que entra em lesão, né? Porque tem lesão leve, é igual a lesão normal do... Leve, grave, gravíssimo. Isso, então uma leve. O que entraria numa leve? Então, leve entra, inclusive, se a mulher está completamente machucada, cheia de hematomas no corpo inteiro. Não foi incapacitante, né? Porque a definição de leve vamos partir do mais pro menos, que é melhor. É muito Se é amplo, gravíssima, que uma lesão que levou à morte, não é homicídio, porque a intenção do cara não era matar, a intenção do cara era agredir. Mas vamos supor, ele deu um soco na cara dela para agredir, ela caiu, bateu a cabeça na quina da calçada e morreu. A intenção não era matar, era agredir. Mas é lesão gravíssima, que é lesão seguida de morte. Uma que ele dá socos na barriga, a menina perde o bebê. Ele não sabia que estava grávida, mas causou uma lesão. Aí tem que ver tudo isso também. Lesão leve. Quebrou um braço, mas cicatrizou e tal. Não ficou mais de 30 dias incapacitada? É leve. Se fica mais de 30 dias, já é grave. Então, tem vários requisitos exigidos na lei. O que acontece se ele deu um murro no braço dela e deixou uma marca, né? Aí é lesão leve, ok. Se ele deu vários murros, ela tá cheio de marca pelo corpo. Também é. Só que na hora de eu pedir a fixação da pena, eu vou considerar, porque a pena ela tem o mínimo e o máximo. Tipo, o mínimo de 1 ano, o máximo de 3. Eu vou considerar a quantidade de lesões, a maior gravidade no fato. Se foi no olho, se foi na boca, para daí pedir um aumento de pena. Então, eu tenho como variar em relação a como as lesões aconteceram. Mas a natureza das lesões são pré-estabelecidas no Código Penal. Uau. Eu sei que você vê casos bizarros todos os dias, muito complicados. Mas teve algum que, por algum motivo qualquer que seja, te mexeu com você e é um caso que te marcou, assim, que volta e meia você ainda se pega pensando? Tá. É assim, eu tenho 20 mil processos, né? Uau! Agora somos em 6 promotores, coisa, já né? fomos em 2. E isso porque só 10% denuncia. A cifra negra. Não, e a gente tá falando só dos seus, né? A gente E não aumentou tá falando muito. de outros, Aí de outras uma coisa que eu vou falar comarcas. até A gente tá falando antes. só da sua. Uma coisa que eu acho importante a gente falar antes. O pessoal fala assim, doutora, aumentaram os casos de violência doméstica porque o número de processo aumentou muito, de inquérito. Eu falo, não, eu entendo que não. Eu entendo, inclusive, que está reduzindo com o conhecimento legal. Só que hoje em dia as mulheres conhecem a lei. Os familiares conhecem a lei. Então, o número de denúncia aumentou. Antes, a mulher se calava muito mais, né? A gente sabe disso. Ou por desconhecimento, ou por não acreditar na lei, ou por não ter equipamento público que as empoderasse mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso que a gente está fazendo aqui, muitas mulheres, eu tenho certeza que vão assistir e vão falar, tô vivendo um ciclo de violência. Eu vou atrás de um CCM, CDCM, e aí lá fazem a denúncia. Ou vão para o hospital e contam para a médica. Doutor, eu sofri violência. A médica faz a comunicação na delegacia, ainda que ela não queira, né? Então, a gente estava falando casos que impactam mais. E não tem como.
todos os casos impactam. Embora eu tenha 20 mil processos, eu sei que dentro de cada processo daquele é uma vida que está lá. Pessoa. Então, tudo que eu leio, lógico, me faz atuar com muita preocupação, né? Mas casos de estupro de crianças, né? De criancinha. Tinha um pai que estuprava uma menina e falava, você tem que deixar, porque do sêmen que eu vou colher de nós, eu vou cuidar dos seus ossos, porque você é doente. Ele fazia ela acreditar que ela tinha um problema nos ossos e que o sêmen dele ia fazer uma vacina para cuidar dos ossos. Misericórdia. É. Você fala o que de uma coisa dessa? Então, existem muitos casos de estupro de menores, né, que impactam. Mas também já tive caso reverso. Eu tive caso de uma vítima. Sabe aquela doença da menina que falou que ela rezava para Nossa Senhora e ela chorava sangue, daí colocaram um vídeo no quarto dela e ela punha vidro? Isso é uma doença que faz, eu não me lembro o nome, a gente tem que estudar também medicina, essas coisas, né, forense. E eu tinha uma menina que era assim, ela pegava a faca, ela se abria inteira e dava ponta, a última vez 38 pontos, e falava que era o cara. Ela se sequestrou e falava que foi o cara que sequestrou ela. O cara era pai, namorado? Namorado. Só que não queria mais saber dela. E ela ficava infernizando ele. Então, E pra gente descobrir, ele estava no júri até. Ele tinha processo comigo de violência e no júri de tentativa de feminicídio. E nas investigações, a gente descobriu que era ela que fazia. Então, esse caso também me impactou bastante. Tem os dois porque lados. pra eu descobrir, ainda bem que ele teve um advogado de defesa que foi me demonstrando, e aí eu fui puxando os fios. Eu vi que quem comprou o chip do celular para mandar as mensagens do sequestro foi ela mesma, com o CPF dela. E aí a gente foi descobrindo, aí a gente pôs as amigas na parede, e aí a gente foi vendo. Stefânia, isso demanda meses, né? A gente não tá falando muitas vezes. Porque um caso desse, em que a pessoa se autoflagela e vai jogando a culpa no companheiro, porque realmente existem os dois lados, a gente pode falar sobre isso. Isso deve demandar muito tempo, porque você precisa de provas, você precisa estudar o caso, você precisa entender o psicológico de todo mundo que está envolvido. Veja qual foi a prova. A menina que pediu o resgate, né, que ela se automutilava. O CPF. Então, para você falar assim, isso pode ser um meio de prova? Olha o laço. Demorou para chegar, exatamente. Vamos ver em nome super de quem. O caso. Super. E às vezes, se o cara tem um advogado meio meia boca, não puxa. Ela falou que ela fez um aborto. Daí ela demonstrou que ela estava grávida e que ele bateu nela, ela abortou. Só que depois nós descobrimos, por perícia, que as imagens que ela punha de gravidez era sabe, tem um programa no Face que vai fazendo a evolução do feto. Ela usou. Só que assim, não é comum você investigar isso, porque não é comum as pessoas fazerem isso. Foi a partir desse caso que eu soube que isso existia. Olha isso, Ju. Eu tô passada em Cristo aqui, também. Vou até tomar um gole, ó. E eu tive que... porque... Toma. Nossa, só de lembrar. Tem que beber, viu? Olha. Gente... Vou até tomar um gole desse Malbec. Nós falamos do caso do Neymar, que você foi a promotora. Eu acho que esse é um bom exemplo de caso que a gente tem que observar os dois lados. E que foi arquivado, né? Sim, e que gerou muita mídia. Muita mídia, né? A favor e contra, né? Como você chegou no arquivamento do processo? Conta todinho ali pra gente. Como ele chegou na sua mão. Então. Eu lembro... Se você puder, né? Contar. Sim, claro. Tudo dentro de violência doméstica, a gente é sigiloso. Vou até comer um amendoim aqui, ó, que eu fiquei nervosa. Eu lembro que na época todo mundo queria saber, ver o processo e tal. Foi bem complicado. Eu lembro que a doutora Juliana Bussaco, que era a delegada do caso, num domingo, a gente se falava muito, a gente trabalhava junto, né? Ela me mandou uma cópia na foto no meu celular. Olha, Stefânia, olha esse caso aqui. Daí eu vi Neymar Júnior. Eu falei, Ju... Sorte que não é o próprio, né? Pensou? Tem um homônimo, assim. Falei, nossa, a gente tava ferrada, né? Ela falou, linda, é ele mesmo. Não, querida, você não tá entendendo. É ele. Quando ela falou isso, eu escondi debaixo da mesa. Falei, nossa, tá na nossa região, mas vai ser outra pessoa que vai pegar, né? Aí, eu falei, a partir de lá, eu já comecei a rezar. Falei, nossa senhora, pelo amor de Deus. Porque tumultua, né, Stefânia? E não é um mídia, caso comum. Lógico, e você sofre pressão, né? É complicadíssimo isso aí. É que eu também, eu sou muito... Eu brinco as minhas falas, eu não tenho telhado de vidro nenhum. Então, é o seguinte... Tô nem aí o que vão falar de mim, entendeu? Eu vou fazer justiça. Porque, gente, promotor de justiça, ele não é um promotor de acusação, tá? Que passa nos filmes americanos. O promotor de justiça é de justiça. Se ele acha que
o réu é inocente, o cara é inocente, ele pede absolvição, ele pede arquivamento. A gente não quer ferrar ninguém a todo custo, né? Bom, e aí eu sabia que ia ter um monte de mídia em cima, tal. Não é legal, porque como eu tenho 20 mil processos, eu não tenho tempo a ficar atendendo. Mas atendo, porque o cara tá trabalhando, o repórter e tal. Aí, no dia seguinte, eu tava em casa, de noite, ai, meu Deus do céu. Aí me liga o procurador-geral, falou, tem um monte de promotor querendo pegar o caso, tal, mas é o caso, eu quero que você toque. Falei, mas vai ser não, mas a gente quer que você acompanhe a investigação, porque não é normal a gente acompanhar investigação. É normal terminar o inquérito, vem pra gente, aí eu começo. Ele falou, não, mas é um caso muito delicado. Porque o pessoal fala, só porque é o Neymar. Sim, mas é um caso que representa o Brasil fora no mundo. Que eles vão estar de olho como a gente investiga, como a gente colhe prova, a ONU, mulheres, que pode motivar, né, as meninas a denunciarem. Sim, é um caso importante. Não é porque é o Neymar, é porque é um cara que é conhecido, que o processo fica exposto, a colheita de provas, a sociedade como um todo, o comportamento do Brasil diante de um fato. Claro. Então, não é tão simples assim. Vai provocar toda a discussão, sim, como de fato provocou. Sim. Aí a gente iniciou as investigações. Nós não conseguimos colher prova de que ele estava mentindo. Aí nós éramos em 3 promotoras, né, na região que tocávamos o caso. E aí a gente chegou à conclusão de que não tinha prova nenhuma de que o estupro tinha acontecido. A gente concluiu em 3 meses o inquérito. Aí todo mundo, o meu demora anos. A gente escuta crítica. Sim. Até entendo, gente, porque uma vítima que tem um processo que demora 5 anos, às vezes tem estupro de 10 anos, demora 2 anos, demora 3 meses, né? Mas eu sempre explicava isso, que, na verdade, a delegacia ficava lotada de repórter. As outras vítimas que iam fazer denúncia, porque a vítima faz denúncia na região da casa dela. As outras vítimas e ficavam super expostas nas câmeras. Então, atrapalhava todo o trabalho da delegacia. Então, a gente tinha que concluir. O seccional falava, doutora Estefânia, pelo amor de Deus, a gente precisa concluir isso logo. E os meus processos, as outras vítimas, eu não recebia apoio, auxílio. Um certo período, para algumas audiências, eu recebia. Minhas audiências correndo, meus inquéritos tocando, as outras vítimas também precisando de atendimento. E eu tendo que parar, dar entrevista, e toda hora na delegacia acompanhar os depoimentos. Então, foi super difícil pra gente, né? Também surgiram 1000 provas, né? Do nada surgiu um vídeo, surgiu uma mensagem. Então, já tava meio mastigado. Exato. O principalmente povo interessado, porque... né? Pra produzir a prova. E daí a gente tocou, concluiu que não tinha nada e arquivamos o processo. E você acha que ele era inocente? Não sei dizer. Brasil, vou colocar a promotora na berlinda, porque aqui a gente pode fazer uma pergunta difícil. A gente não... Assim, quando você arquiva por falta de prova, se surgirem novas provas, você pode reabrir. Tá. Mas a gente arquivou porque dentro do inquérito, o mínimo de prova ele é denunciado. Para ser condenado, é outra situação. A gente achou que não tinha um mínimo de prova para que ele fosse denunciado. Mas também a gente achou que não tinha prova dizendo não aconteceu. Porque as lesões nas nádegas dela tinham, né? Tinha as lesões, né? Só que a gente entendeu que foi uma lesão, em princípio, provocada por causa do ato sexual, libido. Não é autorizada. Lesão não é autorizada. Se eu falo, me agride, que o cara responde do mesmo jeito, tá? Mas, se ele não teve... Cuidado, homens do Brasil. Mesmo se a gente pedir... Se pedir, me basta, é com carinho. Não pode. Mas se lá, durante o ato, na prática do ato sexual, ele fez isso e deixou marca, ele nem achou que fosse deixar, a intenção não era lesionar, a intenção dele, pode ser uma lesão culposa, que não tem previsão legal em crime de violência doméstica de aplicação da lei. Tem que ter uma representação. Então, tudo isso foi analisado, questões formais. Me agride. Não pode agredir. Mas, se a intenção não foi agredir, que foi isso que a gente definiu, foi a prática do ato sexual e tal, aí não configura crime. E a gente arquivou. Aquela respiradinha. Aquela pausa. Esse é um programa que fala sobre vinhos também. E aí a gente quer fazer o link. Tá. Dos 20 mil processos, muitos são motivados pelo uso de álcool ou substâncias entorpecentes em geral? Sim, muitos, gente. Muitos. Os caras ficam loucos. Principalmente com a pandemia.
Porque aumentou muito o consumo do álcool na pandemia, pelo desemprego, por ficar todo mundo na mesma casa. Eu brincava, falava assim, a mulher não pode ver o amante, o homem não pode ver o amante, fica todo mundo louco, agressivo. Não pode desopilar. Não dá para desopilar, né? Então, aumentou muito o consumo de álcool no Brasil. Sim, e eu de fato. creio até que pelo mundo. E isso aumentou muito o incidente de violência doméstica. Só que isso não é uma atenuante, não. Isso é uma circunstância agravante. Só atenua quando o cara cai sem querer dentro de um tonel de cachaça, pela absorção externa, ele fica alcoolizado e comete crime. Ou Não seja, teve culpa. Ou seja, passem longe de tonel de cachaça. pra ser atenuante, Como assim, dizia ó, minha eu avó, escorreguei, caí no tonel. Como dizia minha avó, assim, não foi sem trupica querer. em tonel de cachaça. Aí, atenuante, ou trupica, né? Não sei. Mas se for, assim, um consumo voluntário, prático, é a circunstância agravante, inclusive. Mas aumentou muito, sim. E tem muito alcoólatra, né? E aí, a lei da violência doméstica é legal porque ela prevê o tratamento que o outro não previa. Então, a gente aplica, ao invés de uma pena de cárcere, um sursi e a obrigatoriedade de comparecer ao tratamento de alcoolismo. Se ele não comparecer, ele vai preso. Então, aí não é assim, eu vou voluntariamente. Não, ele é obrigado pela lei. E isso surgiu com a lei da violência doméstica. Importante. Isso é muito legal. É bem importante. Nós entrevistamos uma outra pessoa que, inclusive, disse que... E foi um dado muito curioso, que eu fiquei bastante surpresa. E eu não estou defendendo aqui. O vinho é uma bebida alcoólica como qualquer outra. Exatamente. Entretanto, curiosamente, em países onde o consumo de vinho é maior, tem um menor número de alcoolismo. alcoolismo. No seguinte Que sentido. relaxa. Até porque quem é que vai se alcoolizar com Brahma, né, Eu gente? queria, Fica né? caro demais, né? Mas se alcooliza, hein? Mas se alcooliza. Não, hoje eu vou me alcoolizar de Bramari. Dá licença. Ó, eu queria dizer que são 9h30 da manhã. Estamos Nós estamos bebendo. Isso pode ser considerado. Nossa senhora, que ninguém me ouça aqui. Só tô tomando um golinho, danada, hein? Mas veja que, assim, não tô defendendo o vinho, mas que quando E nem o consumo de álcool, nem né, o Carol? consumo, né? A gente não faz apologia que é o uso de álcool. Exatamente. Inclusive, nós tratamos o vinho como uma obra de arte, como um eu ia falar instrumento. isso. Como um alimento. Exato. Então, é diferente. Mas o cara pode ser muito rico ou não, né? Tem vinhos mais baratos e simplesmente... Sim. Acho que a gente precisa entender que isso é um fator importante, porque muitas vezes, e agora com essa molecada... Eu digo molecada porque na minha época a gente bebia pra ficar louco, mas era bebida. E hoje tem muita coisa que eu nem sei. Tem uns que você só encosta o dedo, dá uma lambida. E Tem já uns que era você- absinto. Absinto você cheirou, ficou bêbado. o máximo que tinha era um lança. Mas não, agora tem é um papel, é um colorido, é um triangular, é um em formato de coração. Tem muita Exatamente. coisa maluca. Os selinhos, né, que eles Os falam. selinhos, Aí, exatamente. ou old school mesmo, vai cheira uma carreira, mas aí a vítima começa a justificar. Às vezes ela usou junto. Sim, E, acontece. aí, e pode acontecer. Sim. Então, tô saindo com boy, a gente curte essa parada. E aí, de repente, usou. E aí, quando ele usa, ele fica violento. agressivo. Sim, Aí ela fala, não, mas eu usei com ele. sim. E também é proibido. Então, vem aquela culpa, Sim, né? mas aí que tá, né? Teve aquela lei Mariana... Eu sempre confundo com a Mariana Ferrão. Mariana Mariana Ferrão, não sei se teve, é né? a repórter, né? né? Que eu conheço, inclusive já fizemos trabalho juntos. Mariana Ferraz, né? Ai, gente, me deu branco agora desse Covid, Tudo bem. viu? Não tem problema. Covid é gripe aqui, que é gripe, que acaba com a memória da gente. Nossa Senhora. E você não pode reportar a vítima a culpa por ter sido agredido. O que acontece é que, assim, se ela também ingeriu drogas e ela, de uma certa forma, provocou o cara, cuspiu na cara dele, etc. E daí ele encheu ela de porrada, foi injusta, foi provocação da vítima que deixou ele mais violento. Pode ser um abrandamento de pena, mas ele não estará Impune. Não É, justifica não justifica. a violência física. É isso, né? Explica, mas não justifica, Tá. digamos. Então, assim, lógico que a contribuição da vítima, seu corno, seu viado, seu não sei Tá. o quê, aqueles negócios que humilha e tal, e vai pra cima dele, e daí tudo isso é analisado, mas a vítima usou uma mini saia, né, que antigamente tinha isso, deixou o cara violento e agrediu. Pra você. Isso aí não atenua em nada. Mas um ato mais violento da parte da vítima é analisado no processo também. Tá. Não para culpá-la, mas sim o foco é o réu, né? E na medição da pena aí, né? Exato.
Exato. A pena pode ficar no mínimo, E por tem exemplo. muita gente que fala que mulher permite ser agredida fisicamente Ou moralmente. ou moralmente. O que você acha disso? Isso é um pensamento super antigo, né? A Mas gente existe, escuta às vezes. né? Tem Isso advogado é. que coloca isso no processo. Ai. Pasmem. Tem defesa que fala. Eu não A tenho nem o culpa que foi falar. dela, ela deixou. Eu peguei um caso que o cara escreveu. Como é que é? Eu nem lembro mais essa frase. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu vi isso Misericórdia. no processo. O que eu fiz? Bom, é lógico que a gente lendo aquilo, a gente garra ódio de quem? Do réu, coitado, que não tem culpa de ter um advogado que atuou de uma forma irresponsável. Não vou nem falar incompetente para não ofender, mas irresponsável. Pedir para que aquele advogado fosse afastado do processo, porque o réu estava indefeso. E a juíza Ai, afastou. que legal, imagina. Não é, porque, Desculpa, gente, meu amor, mas você tá sem advogado. porque O justo é que o cara se defenda com todos os mecanismos legais, porque ele tem direito de defesa e Claro. tá corretíssimo. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, não é? Quando eu falo pra gente, eu falo, gente, vocês têm filhos, vocês têm pais, vocês têm avós, são homens, são dignos de respeito. Então, os homens, mania de achar que a gente não trata o homem com respeito. Não, a gente só quer direitos iguais, a gente não quer ferrar o cara. É óbvio. Homem é importante na vida da Exatamente, gente. chegou ao ponto. Eu tenho pai, tinha, né? Morreu do Covid, mas eu tenho irmão, eu tenho sobrinhos que eu amo e que são super dignos. E se eles disserem alguma coisa, eles vão responder, mas os homens são super importantes pra gente. Sim, Não é? todos nós Então, somos, né? Todos os A gente não é gêneros. anti. Sim, é importante a gente não é dizer. anti-homem. Sim. Vocês sabem que fala assim, é feminista. Ai. Eu sou feminista, porque eu quero direitos iguais. Eu não sou femista. Femismo é igual machismo. É diferente o termo técnico. Femismo é a mulher que se acha com mais direitos do que o homem. Isso tá errado também, Exato. né? Então, nossa, até me perdi. O que a gente tava falando mesmo? Qual foi a sua pergunta? Da mulher que permite ser agredida. Gente, a mulher Quando as permite pessoas ser agredida. falam, Quem né? é que gosta de ser agredida, gente? Ninguém, né? Só se for uma pessoa doente, que, tipo, a minha irmã adora tomar injeção. Ela adora agulha entrando. Meu Tipo, Deus! existe, louco pra tudo. Ela ama acupuntura porque ela ama Jesus. tomar injeção. Ela fala, ai, É uma tô coisa meio, mas- relaxante. É uma Vê que coisa relaxa deliciosa. os músculos. Sei lá, É. né? Não, mas aí, ó, Mas Brasil, não eu vou até existe, falar uma né? coisa. Não Existem existe. prazeres que são assim, Diferente que do, vêm- diferente. são do que a gente está diferentes, acostumado, não é? Não é exatamente. todo mundo que gosta de vinho, de Mas aí eu cerveja, quero- gosta eu de- quero- Aí já quero- é um absurdo. eu quero fazer uma aí a pessoa é louca, pergunta. prefiro gostar de injeção. É, né? eu acho que é mais normal. Eu quero fazer uma pergunta por curiosidade agora. Tá. Entra dentro da violência quando a mulher se sente assediada? Não. Não? Não, porque o assédio é por um superior hierárquico, ou seja, dentro de uma relação de emprego. Então, aí não entra em violência doméstica, porque ela não tem relação íntima de afeto. Tá. Agora, vamos supor ser uma empregada doméstica que trabalha há 10 anos dentro da casa e o patrão começa a fazer assédio. Entra na violência doméstica, porque daí eles já têm uma relação íntima de afeto, mora dentro de uma casa. Em casos excepcionais, aí tem que analisar Tá. caso a caso. A gente tem que pensar assim, quando é marido e mulher, independentemente, até se for briga de herança, entra em violência doméstica. Quando é irmão com irmã, quando é relação da doméstica com o patrão, tal, aí a gente tem que analisar caso a caso. Isso é decisão de tribunal. O contexto todo, né? Eu até contei. Até crime de assédio, desculpa. Então, E mas violência não sexual, no mas aí é fórum. antes fora do trabalho. Antes da Carol Não, fazer a pergunta vara dela, criminal. Pode E ser violência vara criminal. de mulher com mulher. Tá. Aí eu não estou dizendo só de um relacionamento homoafetivo. Estou dizendo Mãe e também filha. Mãe e filha. Irmã. irmã. A minha irmã, eu quero com deixar outra muito irmã. claro que ela era adolescente, portanto, ela tinha uma imputabilidade bem maior que a minha. Eu era uma criança. Você era vulnerável em e relação ela falava a que eu era adotada. Ai, que violência. A Como é mãe o nome te da achou sua no irmã? lixo, Cláudia. Cláudia, Hoje ela é psicóloga, você velho. deixou a minha amiga traumatizada. Isso não é legal, Isso tá? não é legal. Por isso que ela é Achou assim, no Cláudia. Te achou no lixo. Agora explicou Agora bem. a gente entendeu. Agora a gente entendeu. Aí, ó, eu E assim, caio no e álcool. de chefe com, no caso de uma mulher ser Chefe da outra. da tá. outra. Em relação de assédio, pode, se não for vara da violência doméstica. Existem dois entendimentos, que numa relação até mais homoafetiva, aplica-se a lei da violência doméstica. E também mãe e filha. Existem entendimentos nesse sentido, não tá meio, ainda minoria. Tá. Eu, no meu fórum,
Eu entendo que não cabe. Por quê? Porque se a violência doméstica implica em a gente identificar a vulnerabilidade e uma violência de gênero, ou seja, eu agredi ela porque ela é mulher, mas eu também sou mulher. Então, como é que você faz para entender que ela bateu porque ela é mulher, se também ela é mulher? Ou que uma é mais vulnerável em relação à outra se as duas são mulheres? Porque a vulnerabilidade, ela é histórica, ela é de uma construção social, de que a mulher é menos do que o homem. E se certo? for uma relação mãe e filha? Então, Mesma coisa, mesma coisa. Aí pode ser idosa, aí entra na vara do idoso. Existem vários tipos de vulnerabilidade. E existem vulnerabilidades que se somam. Por exemplo, uma criancinha, uma menina que é estuprada de 3 anos, cai na vara da violência doméstica, embora a gente discorde. Mas que a tinha gente que cair, né, da isso infância. só no estado de São Paulo, tá? Em outros estados, nós estamos bem retrógrados em relação a isso. Outros estados é só a vara da infância. No nosso, porque a infância não tem estrutura, vai para a vara da violência doméstica. Mas isso é uma outra discussão. 3 anos, vulnerabilidade por ser menor, mas também por ser mulher. Então, entende? Tem dupla vulnerabilidade. Aplica o ECA e aplica a lei. Se é uma idosa, aplica o Estatuto do Idoso e também a violência doméstica. Mas, se a autora é mulher, eu entendo que não cabe, porque eu entendo que não é uma violência de gênero e que você até tem a vulnerabilidade pelo fato dela ser idosa, mas não pelo fato dela ser mulher. É importante a Porque gente senão, dizer... gente, tudo é violência tudo doméstica. E aí, o que a gente faz? A gente estoura a vara e a proteção para quem realmente está sofrendo uma violência de gênero e merece ser protegida, não acontece na forma como tem que ser. E violência de mulher para homem. Existe violência de Que mulher dá vontade, para né? homem. Às Cabra, vezes eu dá, acho que tem viu? que justificar, Às porque, vezes meu... dá. Ó, se tem uma raça que merece levar umas Não fala, chacoalhões de feminismo, isso aí é feminismo. Não, nunca. Nós não podemos educar os nossos homens Não, tô assim. brincando. Inclusive, sei. eu tenho 2 filhos, né? Dois homens, E lá, né? 2 meninos. E a gente... Novamente, as pessoas deturpam a imagem das feministas porque acham que é a mulher que mostra o peito Que e não, rasga o e não sutiã, depila, não depila o sovaco. E não tem nada a ver com isso. Exatamente. O feminismo é justamente a E gente tudo buscar- bem se não depilar o sovaco, porque a gente porque é um depila problema se a tudo gente bem, quiser. mas não é isso. É um né? problema Não é de cada um. isso. É, é. E aí, assim, uma vez meu filho chegou em casa e falou assim: mamãe, eu não vou falar qualquer nome aqui, porque eu não lembro o nome da menina. A Mirella me bateu e eu bati nela. Aí eu falei, deixa eu te explicar um negócio. Eu entendo que a Mirella não pode te bater, mas você tem que chamar pro. É. Você não pode bater nela, porque É violência, a sua... instiga violência. Não, e a Exatamente. sua força é completamente desproporcional Desproporcional à e força da diferente. Ainda que Mirella. não seja, né? Mas a gente imagina que sim. É. Porque os homens têm aquela questão. Então, assim, de pequeno a gente falava assim: se um menino te bater, você mexe o cacete. Também não Se é bom, defende. né? Ah, mas aí eles estão de igual para igual, dane-se. É. Aí eu falo, mas se é uma menina, você chama pro. Porque os homens não podem bater em mulheres, porque a força é Gente, desproporcional. Eu já acho assim, que homem também não pode bater em homem, porque violência também gera acho. violência, tá? Eu também acho. Mas Eu acho que é a forma de educação, sem querer te repreender, eu não sou mãe, mas eu lido muito com isso. Por que muitos meninos crescem violentos e nascem? Porque eles veem o pai bater no irmão, o pai bater na mãe, eles replicam. Porque E as eles violências... ouvem, né? Claro. Homem não Sim, pode gente, chorar, foi a homem não educação pode que ele apanhar. teve. Também Então, tem assim, isso. nem bater em amigo, né? Tem uma técnica que chama do espelho. Por exemplo, eu já tive réu super agressivo, que invadiu meu gabinete, e aí veio PM armado, e eu falei pro Uau. PM, sai daqui, que eu vou conversar com ele. Não, doutora, pelo amor de Deus. Não, porque era um homem muito grande, moreno, e aí tem aquela preconceito social que infelizmente tem, e que eu, graças a Deus, fui ensinada a não ter, né? E aí eu sentei com ele era um africano até, não falava direito a nossa língua, muito grande. Peguei na mão dele e falei, o que o senhor está precisando? Porque aqui ninguém me ouve. E ele tinha razão, ninguém estava ouvindo. Tiraram os filhos dele sem ouvi-lo, só ouviram a mulher. Que depois a gente descobriu que era esquizofrênica e que mentia. Mas ninguém tinha ouvido o cara, entendeu? Aí eu peguei, segurei na mão dele e falei, vamos conversar? É a técnica do espelho. Então eu falei baixo, com muito amor, e ele foi acalmando, acalmando. Depois, até quando ele precisava vender carro, ele vinha falar comigo, porque é tudo na vida dele. Mas eu conversava e tal. Técnica do espelho. Tem que ensinar a ser gentil, porque gentileza gera gentileza. Eu concordo. Exatamente. A violência não, a violência você só vai Gera estimular. violência. Né? E aí tem o bullying escolar, e a gente tem que ensinar nossos filhos a serem E o calmos. engraçado- Não apanhar gratuitamente. É claro. Chama Eu, pro. eu falo brincando, mas o que aconteceu hoje, a gente tem uma realidade, eu não quero expor aqui, claro, os meus filhos maravilhosos, porque
Se tem uma coisa que é unânime, é todo mundo dizer, eu nunca vi crianças tão educadas, mas é que é o sentido inverso. Então, de repente, eles estão sofrendo uma agressão também, besta, né? tá? A mãe que gestou, você tomava vinho? Infelizmente, Você não tomava? Não. Eu fui Nem infeliz. uma tacinha, por porque eles Deus. ficam mais também não. calminhos. Pela vida deles. Não. Eu sou uma pessoa que esse aqui é branco, esse aqui é preto. Tá. Não tem cinza. Pode beber na gestação? Não. Não pode. Não pode. Por isso que eu não fiquei grávida. Não, eu falei não. Eu também. Gente, Não eu bebi fiquei nem um golinho na gravidez. 30 e tantos meses sem beber. Porque aí foi uma É gestação. pior do que não fazer luzes, Total. gente. Ó, você acha que eu queria... Fica com o cabelo aqui preto, Não, mas... meu amor, é muito pior. Porque isso aqui... Mas aí qual é? É o efeito rebote. Porque aí eles ficam assim, às vezes eles estão sofrendo alguma coisa e eles sabem que não podem responder, enfim. Mas a questão Não é fácil educar, Não né? é fácil, não é fácil. Não, Mas- é uma tarefa mas assim- difícil e requer um próximo episódio sobre isso, inclusive. Mas eu acho que é importante a gente definir essa questão do feminismo. Porque, por exemplo, o meu marido, nós temos uma relação de 20 anos. E, gente, não dá pra equiparar. Ele nunca, imagina, levantou nem a voz. Mas não Até dá pra porque ele tem amor nos dentes, né? Exato. Exatamente. Mas não dá Porque pra ele equiparar fala, a força. com essa pessoa aqui, ó, não vai Não rolar. dá pra equiparar Vai a rolar. força É dele, a lógico, minha. lógico. Então a gente tem E ó, que ela é grandona, né? A gente é Sou. pequenininha. E movida no ódio, na força do ódio. Força do ódio. Mulher Mulher nenhuma é segurada, meu povo. É isso aí. Estefânia, o que te realiza na sua profissão hoje? Eu vejo os resultados do meu trabalho e eu vejo. Eu desenvolvo alguns projetos, eu estou desenvolvendo um de formar vítimas de violência doméstica em cuidadoras de idosos, com uma empresa, um projeto que eu fiz com uma amiga, que tem uma empresa, e a gente forma, né? Então, elas saem de lá empregadas e elas saem do ciclo de violência porque elas começam a ter independência financeira. Uau. Eu lembro que uma falou assim para mim, doutora, pela primeira vez Até me em arrepia. tantos anos eu consegui Você tá comprar... toda arrepiada. Tô ó. arrepiada hoje, Eu Brasil. comprei uma roupa para mim, eu fiz algo para mim com meu dinheiro. Olha que coisa Tipo assim, linda eu de não- ouvir. Olha, gente, eu Olha chorei. como isso é importante. bem legal. Que lindo. Como Autoestima da realiza. mulher. Não, e como empresária, às vezes você pode... A sociedade tem que fazer algo, né, gente? Essa minha amiga, de tanto eu pedir emprego pra vítima pra ela, eu ligava, Márcia, do senhor concierge. Você tem emprego aí pra vítima que ela precisa sair do ciclo, não consegue. Aí ela falou, vamos criar um projeto. Daí a gente criou. Então ela paga, dá o Qual curso, o nome do projeto? Vamos divulgar, porque Elas isso é no importante. Centro. Elas no Centro. Então, Elas no centro. Sim. Tem Instagram? Não, ainda não. Porque está em projeto piloto e a gente vai ver se dá certo. Aí nós vamos assinar o convênio com o Ministério Público, porque eu não faço nada em meu nome. É o Ministério Público fazendo. Até porque eu quero que outros promotores façam. Então, a gente tem uma tarde que eu vou lá com elas, a gente conversa o que a gente está fazendo aqui. Eu mostro toda a lei, eu ensino a dar limites. E elas fazem o curso com enfermagem, tudo, elas saem de lá formadas. Então, elas ganham bolsa de estudo, ganham alimentação durante o curso e ganham passagem. E quando estão mais vulneráveis, a gente encaminha para os equipamentos públicos. Então, é um projeto muito legal. Então, o que eu mais gosto da minha profissão é que eu sei que eu posso fazer a diferença na vida de alguém e eu, efetivamente, consigo mudar o ciclo. Não, na maioria das vezes, é um trabalho de formiguinha, mas eu posso dar amor, carinho, eu posso fazer elas se sentirem, não objeto de um processo, mas pessoa dentro de um processo. Porque, muitas vezes, o processo ele é objetificado ela é objeto só. Ela não tem informação. Então, eu explico o processo, eu mostro, eu faço com que ela se sinta, a vítima também se sinta uma parte dentro do processo e não só alguém que vai delatar o marido, entregar o filho, porque não é fácil, né, gente? Não, E não é. vai sofrer as consequências da pena, inclusive. Porque ela também sofre as consequências da pena, porque o marido, se for preso, ele deixa de trabalhar, passa fome. Sim. Então, não é fácil, né? É denunciar. complexo, né? Para Super entender. complexo, É muito super complexo. complexo. A muito. questão psicológica de um processo é super complexo. E você tem que ter também, né? Sim. Precisa passar no psicólogo Uau. de vez em quando para Nossa, eu tenho segurar dois. essa carga, né? Uau! Tenho dois. Não Porque é ninguém vem fácil. assim. Teve uma vez que uma mulher, ela era mãe do réu, e ela veio dizer, doutora, o filho dele vai ter seu nome com a outra esposa. Vai chamar Estefânia. Eu falei, mas não escreve com PH não, hein? Porque meu nome é normal. Mas porque era um réu, nesse que a mulher cortava, era um tipo desse, menos grave, mas era isso. E aí eu identifiquei, pedi absolvição nos vários e inúmeros processos que ele tinha contra ela. E ele me adorava, porque ele era ouvido. Porque o réu também tem que ser ouvido. A gente não pode ignorar o que ele fala.
Então, eu ouvia, eu denunciava, porque eu tinha prova para denunciar, mas aí, quando eu estava no meio do processo, que eu podia ouvi-lo melhor, eu ouvi, não o delegado, eu conseguia pedir absolvição, porque era o caso. E a gente tá falando de justiça nesse caso. Sim, Exatamente. justiça. E aí, eu escuto, assim, muito disso. Vem muita vítima fala assim para mim, nossa, muito obrigada, eu nunca fui tão bem tratada. Eu tenho Instagram profissional, onde elas me chamam e conversam, fazem ligação de vídeo para mim, que elas às vezes só querem conversar. E eu falo, não, audiência, se a senhora tiver alguma outra dúvida, a senhora me procura. Se a senhora quiser vir tomar um café, a senhora vem, a gente faz. Então, elas me ligam, perguntam do processo, eu pesquiso o processo, passo a informação para elas. E qual é seu Então, Instagram? Que elas podem te procurar? É tudo minúsculo, doutora_Estefânia Paulin. A gente vai colocar no vídeo, tá? E no post também. Aí pode me chamar lá, tirar dúvida. Legal. Então, antes da gente começar, a parte boa da conversa, Oh, eu vou fazer boa, só uma última rapaz. pergunta. Você já sentiu preconceito por ser mulher dentro da promotoria, dentro da justiça? Ou mesmo fora, Sim. né? Ou mesmo Ju, fora, na sua exato. vida, Até porque eu Estefânia. sou toda pequenininha, né? Ai, Então, bem-vinda ao no meu começo, mundo. no começo da carreira, gente, você vai se lapidando, né? Sim. Eu era super agressiva, assim, com os caras. Eu falava, porque você fez, principalmente quando eu ouvia menor. Aí eles eram super agressivos comigo. Mas aí que tá, violência gera violência. Hoje em dia, eu sou brava se tem desrespeito. Mas eu sou hiper gentil, que não é mérito, é minha obrigação. Então, o Celso E tá respondendo ao respeitada. processo, super. Então, eu falo com calma, com gentileza. Eu sou amiga de todos os advogados, são muito queridos, trabalham comigo. Doutor, sei nome de filho, sei tudo. Então, hoje em dia, eu me fiz respeitar. Mas eu já tive um caso, quando eu era substituta ainda, começo de carreira, né? E inexperiente. Eu estava numa audiência, estava o menor infrator aqui, o roubador, os advogados e o juiz. E o juiz virou para mim e falou assim, sabe como você ia ficar linda? Era um juiz bem danadinho, todo mundo sabia. Vestida de mulher gato. Na frente de Do todo nada? mundo, do nada. Sem preview? Quase. Eu fiquei com vergonha, me Vou senti até respirar culpada. de novo. E eu de terno. Antigamente a gente não podia usar calça, né? Era terno, taier. Eu de taier da Gregory, assim, né? De óculos. Aí porque o povo fala que eu parecia com a Michelle Pfeiffer. Então, Desculpa, Brasil. Eu também acho que tem Eu uma também certa- acho que tem um olhinho, Tem, a não. cor do todo olho. mundo falava as isso. nuances, Mas, pô, ele falou, entendeu? Aí o réu, o menininho riu. O menininho, o 17 lá. Aí, só que eu, inexperiente, não fiz nada. Tipo, fiquei quieta. Advogado e audiência me chamar de querida. Quero ver se ele chamava o promotor de querida. Eu falei, opa, querida não. Aqui é excelência, porque nós temos que ser chamadas de excelência ao Exatamente. doutor. Mas eu nem faço questão, gente, vítima, Estefânia. Mas como você querida chama? não precisa, Como eu né? te chamo? Eu falo Estefânia, mesmo os Querida é um advogados. adjetivo Mas querida, ele quis necessário. diminuir, entendeu? Então, eu já passei por Exatamente. várias coisas que eu sei que, mesmo parada em batida policial, às vezes, quando é mulher, né, bafoma, eles tratam diferente. Eu sinto isso. Eu já fui parada. Não, eu não fui parada, eu tava no... Luta continua, né? É Eu tava isso. no supermercado, lá no Saint Marché da Granja Viana. Tá dando nome aos bois tô aqui. dando nome aos bois. Os policiais pararam o carro atrás do meu. Então, eu cheguei com a compra, coloquei a compra. Eu falei, será que vocês podiam dar uma licencinha, por gentileza? Que eu preciso sair, que eu vou pegar minha filhinha no colégio. Minha filha estudava ali no Rio Branco. O cara virou e falou para mim, não, você espera, porque eu tô aqui parado um pouco. E a hora que eu sair, você sai. Eles ficaram 10 minutos. E eu tinha que pegar minha filha Você anotou a placa, essas coisas? Porque Não, é caso de anotei, corregedoria, porque né? você pega, você respira, você fica com medo, porque são policiais. Sim. Enfim, é uma coisa que a gente, né? Porque a gente acha que nós somos fortes, bem resolvidas, porque eu sou. Mas nessa hora você se sente vulnerável e não Sim. denuncia, não anota a placa, você só Porra, mas ela respira. dá uma ré, né? A vontade é dar uma ré, mas Sim, aí você aí você pensa, vai se você der presa uma por ré, eu vou desacato. ser Ele presa. é o caso dele dar uma ré, não é o caso dele mover. Não, e foi Velho, pedido você com sabe, educação. Síndrome do pequeno poder? Exato. Aí eu respirei, fiquei sentadinha ali no carro. Tem um nome bonito, um nome Cara, feio saiu, pra ó, síndrome do pequeno e poder. eu Qual? tinha- e o Síndrome meu do carro- pau pequeno. Exatamente. E o meu carro era blindado, eu podia estourar o carro deles, Brasil. A síndrome do
o pau podia pequeno. ter O cara feito tem um isso. pau desse tamanho, aí ele... não, mas eu que eu Devia tô... ter metido É o que quando completo. ele bota a farda, farda, aí o pau dele cresce, ele fala, não, não. Aí ele fala, sou bonzão. Então, gente, mas isso é Respeito raro, todos viu? os policiais, isso tá? é Quero muito deixar raro. isso A polícia muito militar, claro. Os Não, caras que muito. trabalham comigo são ótimos. Também. Inclusive, Sim. quando eu vou ouvi-los em audiência, eu falo, olha, primeiro eu queria agradecer como o senhor tratou a vítima. O Ministério Público é parceiro da Polícia Militar. Isso é raro. Mas isso tem tudo quanto é lugar. Exato, Tem promotor não é assim, só tem juiz na- assim, na- tem na advogado polícia, assim, não. tem homem assim. Não tem é, homem- No vinho pedreiro tem assim, também. no vinho No tem, vinho. tem, no charuto tem gente É assim. ser humano. Gente, Quando a gente fala de ser exato. humano, tem... A Em nossa todos os lugares. geração tá aqui para quebrar tabu. Amém. Exatamente. A nossa geração. Não é fácil. E muitas de nós até cometemos excesso, mas os tabus se quebram, as revoluções se fazem com excessos. E depois a gente vai lapidando e se adequando. Então, assim, não dá para exigir da gente que a gente seja calma em tudo. Porque a gente sofreu. Eu, quando criança, eu vivi a fase que o CPF da minha mãe era o mesmo do meu pai. Não é? Eu peguei isso, né? Não vou falar quantos anos eu tenho, porque o que Misericórdia importa é o do modelo, Senhor, não é Brasil. o ano. Quero deixar isso claro aqui. Brasil? Brasil, o que importa é o modelo, não é o ano da pessoa. Uhum. Mas eu vivi isso. Oi. Então, a gente... antigamente era assim, a mulher usava o mesmo CPF do marido. Então, gente... Então vamos começar com as perguntas boas. Bora lá, Carol. Bora lá. Nos Vamos entrar. conhecemos Vamos entrar no mundo dos charutos. Vamos entrar no que é bom. Vamos entrar no que é bom. Vamos falar de coisa leve agora, Charuto, Brasil. vinho. Vamos falar de coisa leve. Nos conhecemos, inclusive, né, na confraria que a gente faz parte. Salto, taça, fumaça, mulheres. Eu não faço parte dessa confraria. Mas Por porque que não não? fuma, porque em breve vai começar, pelo menos, Ah, provar. É. Não tô fazendo apologia aqui ao tabaco. Eu tô, a gente porque eu não faz adoro. nada. Tabaco sem Sim. pólvora, tabaco. É saudável, É gente. diferente O tanto do que a gente cigarro. relaxa, não é? Ah, relaxa até demais. Uma vez me perguntaram assim, ai, quando vocês estão fumando, vocês falam muito da gente, maridos? Não. Eu não sou Ai, casada. que preguiça. Eu sou solteiraça, encalhada, como eu brinco. Ai, que preguiça. Eu falei assim, nossa, mas a gente nem lembra que vocês existem. Aí o cara falou, desculpa, eu mereci essa. Amor, quem Mereceu. precisa lembrar de você quando tem vinho e charuto? Ai, é. Jesus. Pois é esse o É ponto. sobre isso. É sobre isso. Eu comecei a fumar, inclusive, né, com meu marido, porque ele fumava cigarro, depois, em determinado momento, ele parou de fumar. E aí ele fumava charuto de vez em quando, tem dificuldade, porque ele tragava, aquela história. É. Já sentiu preconceito por isso, independente do que a gente falou? Então, charuteira. A gente já viu algumas histórias no grupo, Sim. mas você, Stefânia... Inclusive, a carta que teve lá pra pessoa foi eu que fiz, né? Ah, É. aquela. A pedido das meninas, Então, eu nunca sofri. Porque eu acho que eu já sou promotora há muitos anos, eu já fui adquirindo a postura que eu tenho de limite para os outros, é a gente que dá. Então, eu sou muito parça dos caras que fumam, eles são muito legais, por onde eu circulo, todo mundo me respeita super. Mas é um mundo ainda masculino. É. Então, eu sei me comportar como eles também têm que se comportar bem. Entendeu? Então, os exigir, homens e as né? mulheres. Então, eu me sinto, lógico, quebrando um tabu, porque eu tô lá fumando. No Insta, às vezes eu publico várias fotos, porque eu acho que fica lindo a mulher fumando, acho sexy, sensual. E também gosto de divulgar, não faço pose vulgar, né? E se fizesse, era problema dela Sim, também. Mas a minha profissão Sim. limita isso também. Eu tenho que ter um comportamento da minha profissão. Quando eu ingressei, eu já sabia que era assim, e tudo bem, né? Porque a gente tem muita visibilidade, lida com questões muito Exato. complicadas. Nós somos meio que vitrine também, né? Enfim. E os homens também, igual a gente. Aí que tá. Sim, Homens e mulheres exato. têm que ter a mesma postura, né? Embora alguns extrapolem e tal. Mas eu nunca passei nenhuma situação que eu falasse, ó, é porque eu sou mulher, tá me tratando dessa forma. Eu sempre fui super bem recebida em todas as tabacarias que eu fui. Até muitos sabem que eu sou promotora, então me chamam de doutor e falam, não precisa, né? Mas assim, um respeito, mas não né? é pelo cargo eu sinto, eu acho que é pela mulher que eu sou, Sim. porque na época eles nem sabiam que eu era. Sempre me respeitaram muito, mas a gente se faz respeitar. É isso. Você não vai lá ficar gritando, falando alto, com comportamento. Mas não é só porque a gente é mulher, porque o homem também não faz isso lá. É um lugar de relaxamento, que a gente vai para conversar, para fazer um network, para relaxar, para fumar sozinha. E como Enfim. começou? Tanto com vinho quanto com charuto? Começaram sempre? sempre Charuto eu bebeu? fumo faz 22 anos. Tem que falar faz, né, gente? Quem fala fazem, a gente Faz. faz. Ai, mas
tão comum, é comum. fácil. Mas a gente É não vai te faz corrigir, tantos anos, corrigir. gente. Não, tem que corrigir, né? Tem. Eu tenho amigas que são letradas, tudo, e Super. falam, às vezes fazem, eu falo, amiga, desculpa, eu não consigo. Posso É te corrigir? Tem que falar isso em todo podcast. É faz tantos anos. Então, faz uns 20 anos, meus amigos promotores, eu tinha, assim, queriam fumar de diversão. A gente ia no Sky, na piscina lá, ninguém fumava. Sky no hotel? No Lá em Unique? cima. A gente ia no Unique e fumava. Eu não sabia direito nem cortar nada, mas eu já gostava. E um pouco antes da pandemia, eu fui comprar charuto numa tabacaria lá em Moema e perguntei, existe mulheres que fumam? Porque tudo que eu faço, eu gosto de estudar. Vinhos eu gosto de ler, gosto de estudar, né? Acho que é uma característica minha. Daí ele me indicou que tinha uma confraria aficionada na época. E eu comecei. E aí eu conheci a Kel, conheci as meninas. E aí a gente fundou Saltasse Fumaça. Éramos em 8 meninas. E aí começou, criamos um Insta, aí foi criado o logo. E aí eu fui estudando, me aprimorando, aprendendo, ensinando. E aí que eu ingressei definitivamente. Agora o vinho, você sabe que quando eu era mais nova, não tinha esse negócio de... Ai, menor não pode beber álcool. Isso já foi pauta aqui, Ali. Já, Já inclusive. foi pauta. Com 13 anos, pai, desculpa. A sua família contar é de que isso. origem? É todo mundo italiano e todo mundo do interior. Ah, então, eu já imaginava. Então a gente tomava vinho canção, que era docinho. Ficava as crianças lá tudo mareadas. Bota na mamadeira. É, Tudo gente. mareado é ótimo. Quando eu tinha 8 anos, eu morava no sítio, meu pai falava, vamos ordenhar a vaca. E daí a gente ia. Então ele punha um copinho com um dedo de conhaque, porque o Que era leite um da vaca frio é do- forte Aham. e o gosto é forte. As minhas amigas, não era nesse Não, carro, mas o conhaque não, né? Era conhaque. O gente. conhaque não tem gosto forte. Conhaque- 8 o conhaque é anos. tranquilo. Vamos botar Eu ia aqui. falar isso agora. É que já prescreveu, meu pai já faleceu, então não dá, tadinho. E Já aí, prescreveu, já advogada. prescreveu. A gente ordenhava a vaca e tomava o leitinho com conhaque com conhaque. 8 anos de idade. Subia todo mundo de pijama, né, de ursinho. Já Tomando naquele leite gás, né? Aí, gente, No eu gás. fui introduzida há pouco. Mas antes, a gente tomava canção, tudo, muito e tudo bem, né? Não tinha isso. Que é errado, né? Porque você perde de valoração, Sim, questão sim. cerebral, de saúde, Não, não, é sim, bom. mas- Certo é mas- 18 mesmo, Mas né? a gente tá falando, às vezes a ignorância é uma bênção. Nesse momento, as pessoas não sabiam. tinha conselho tutelar. Não Não tinha tinha. nada. Não tinha. E nos países frios, é que não é o caso do Brasil, mas nos países frios eles fazem isso pra esquentar. Faziam, né? Hoje, enfim, tem todas as questões que aí tem estudo, você sabe que aquilo faz mal. Faz mal, não tinha Mas isso, não né? Aí tinha. quem tem vó italiana tomava gemada vai- com vinho. É, com vinho do Porto. O biotônico Do Porto, Fanta fazia com ovo de exatamente. pata e mouse beer. Dica, Então a gente queria tomava dizer- tudo. Não, o A minha avó biotônico- foi minha paixão, mas ela me dava umas gemadas, eu tenho horror. Ai, eu amo. Não, mas o biotônico Fontoura, você sabe que ele surgiu pelo vinho Desse- do Porto. Pelo dessa vinho do receita. Porto, Nossa. dessa receita. Então, aí que... É claro que hoje ele não tem álcool, mas antigamente É, por era causa esse- das questões do aumento de quem alcoolismo. nunca tomou aquele biotônico Fontoura que queimou a garganta inteirinha? porque queimava até aqui menina, embaixo, e ficava tudo. no Você ficava- talo. Quero É. dizer que eu não Quem tomei, nunca porque as furtou pessoas eram magras, golinho do- aí tinham que engordar, eu não. Eu É, era aquela eu tinha que criança engordar. parruda. A minha avó me dava Ah, é. gemada. Com vinho do vinho. Porto. É. Vinho do Porto E é aí, docinho. mas aí quando você vai ficando mais Era velha... ovo, tem horror. Ah, gente, ovo cru, detestava. Adoro, até Não o- come no steak sushi. tartar. Ah, não, hoje eu gente. como. Hoje minha avó deve falar, cretina. É, cretina. Você tem uma rotina super exaustiva, 20 mil Super. processos e processos densos. Qual o papel do vinho no seu momento, Estefânia, de descontração ou sozinha? De Descontração relax. com amigos ou sozinha, enfim. Ah, eu adoro tomar vinho, nossa. Porque quando você vai ficando madura, você vai aprendendo a tomar bons vinhos. Porque é tudo uma questão de ensinar o paladar, É né? isso. Sim, treinar o paladar. E, nossa, eu tomo quase todo dia, acho que uma tacinha de vinho com charutinho. Eu sou pianista também, então aí eu vou tocar piano pra relaxar. Olha eu que vou A coisa gente com vai os na casa amigos. dela, viu, amigos? Nós Podem, vamos levar eu tenho vinho. fumoá na minha casa. Que Nós eu vamos construí. levar vinho. Eu não fumo, mas eu vou lá curtir o piano. Ai, eu tomar vou um vinho. fumar fumar ainda um quem charuto. fuma, né, Carol? É isso, você não vai poder. Vai ter que Ai, aprender. gente, fui desconvidada. Olha lá, ó. No Não, ar. tá mantido, mas tem que fumar. Ó, um charutinho. Não tem que fumar, não. viu? Será um Não prazer tem. recebê-las. Mas o charuto, ele traz a sensação de relaxamento. Sim. E foi isso que me despertou. A gente chama de rebordosa, às vezes. A gente dá um- Até demais. Às vezes você tem que estar bem, com a barriga bem alimentada. Sim. pra Tal, porque senão baixa a sua pressão num ponto que chega a desmaiar, chega a vomitar. Eu tive aulas de charuto quando fiz o curso de sommelier. E realmente existe todo um processo.
que inclusive é extremamente interessante de conhecer, mesmo que você não queira fumar. Você sabe como é enrolado, né? Como eles fazem o rolo. Só vai tabaco. Exatamente. Como ele é produzido, os melhores lugares, os melhores charutos, é extremamente interessante de Tempo de conhecer. envelhecimento, como Exatamente. vinho, Sim. o processo. Então, Sim. enfim, tem toda uma Tudo. questão. E aí, É uma obra de arte também. É uma Exato, obra é de uma obra sim. de arte. E aqui a gente não está fazendo apologia ao fumo, porque nós sabemos, Nem ao álcool. nós sabemos das consequências. Entretanto, É tudo com moderação. é isso. O uso Né? recreativo, Sim. né, que aquilo não Tanto te que é impeça, permitido, é lícito, é né? permitido. Então, mas o vinho e o charuto na minha vida, eles têm um papel muito similar nessa questão do relaxamento e do meu Sim. momento. Meu momento, eu gosto. Introspecção. Eu adoro fumar em conjunto, É. mas eu gosto de fumar sozinha. Sozinha, eu E também gosto. da mesma forma que eu gosto de abrir Tomar o meu uma tacinha. e tomar quieta na minha casa, É mando que o todas vinho as também crianças. estraga, né, Carol? Então Exato. você tem que consumir a garrafa, Mas aí- né? Porque estraga se você deixar. É, mas aí você vai deixando uns 5 dias seguro. Aí dá. E É. você tem uma uva ou um vinho favorito? Olha, eu costumo dizer que o vinho favorito é o que traz no momento que eu tô tomando uma alegria. Mas a uva, eu tenho algumas preferidas. Eu não gosto de vinho muito tânico. Então eu gosto muito do Malbec. Eu gosto muito do Cabernet Franc. Cabernet Franc é o meu preferido e é raro, né? No Brasil não vem muito. É, não vem. Mas eu quero deixar registrado que ela falou o Franc não, mas o Malbec é uma uva super tânica. Eu ia É, falar eu disso. sinto Eu ela ia falar, aveludada, porque você você- é um acredita? vinho de Exato, boa porque é um procedência. vinho de Ah. boa procedência. O Malbec é um vinho Ah, bastante tânico. Tânico. O Cabernet Franc, não. É, o Franc Ele mesmo. é, Um vinho de tanicidade média. eu Mas você adoro. pode, sim, encontrar alguns bons Malbecs com tanicidade média, dependendo Eu É, sinto ele bem da aveludado. vinificação. Mas, na escala, ele Você é um lambeu vinho a taça tânico, em bem público, tânico. você viu, Não, pessoa? aquele- Eu vi isso, Que não viu? tenha... Ficou registrado a minha lambida? Gente, por favor, pode lamber a Ah, taça, eu achei tá que bom? eu tivesse um lugar chique. Um vinho desse não pode perder uma gota. Ah, isso né? sim! Eu falei, eu não vou perder essa. E tem algum vinho que já te marcou? Aquele assim, que não necessariamente é o melhor, mas Eu que já marcou. tomei uma vez, que eu nunca esqueço. E foi uma situação, inclusive, engraçada. Um Zucardi aluvional. Ai, amo! Mas que ela tomou me o marcou vinho. pro Ela lado começou bom. a canção, Pro mas... lado bom e pro lado ruim. Por quê? Eu chamei um boy lixo. Eu tenho pra ir um na na minha adega não, casa, não, que não. Eu tava saindo, tal. E eu falei, pega um vinho lá pra gente tomar. Era 6:30 da tarde. Ele pegou o vinho. Na adega dele ou na Na sua? minha. Ah, Aí eu não olhei você só que bebe vinho coisa ele pegou boa. e eu abri. Porque eu tinha trazido de fora, tal. Porque aqui no Brasil eu não consigo comprar, mas eu tinha trazido Com de fora. Aí eu abri e não vi qual era. A hora que eu pus na boca, eu falei, melhor vinho da minha vida. Uau. Quando eu vi o rótulo, eu falei, meu Deus! Tava na adega não. Tava na adega não. A Ju tem duas adegas. Não. Tem a adega normal e Ai, a agora não, eu não. tenho, agora eu Assim, tenho. Porque a não... Eu vou explicar pra vocês. Agora eu É assim, tenho. Lá na minha casa eu divido assim. Sofri aquele dia, eu falei, Pode nunca mais ele qualquer- entrou ó, na minha casa. Eu fiquei, valeu, agarrei o valeu rótulo. a Não trocada valeu. de óleo. Não valeu Não porque o valeu. cara abriu só Não, o nem mandei aluvional. embora. Na minha adega é assim, meu povo. Tem os vinhos, pode sempre. Que são bons. Bebe toda hora. É. Tem aquele... Daí tem os não. E os tem os não. não. Eu E tenho. aí tem os não. É, eu tenho Entendeu? os não. Minha casa é a escala do não. É, eu tenho duas O adegas aluvional, também. inclusive, tá no Ah, não, eu tenho mais não, um lá. Não. E tem que tomar segurar, logo, Porque eu só né? tenho um, preciso ir pra Depende, Argentina. depois você passa Alô, a Deco saco. Rossi, preciso ir pra Argentina. Eu também, posso ir junto? Vamos. Aproveitando, conheceu alguma região vinícola que te encantou? Sim, já fui pra Mendoza 3 vezes, adoro. Amamos. Nossa, região do Douro também. Amamos. Alô, Edu Sim, Sartori. Sim, amei aquela região. E eu fui em mais algumas. Na França, eu fui também. Mas o que mais vou é Enérrima. Mendoza, assim, porque eu amo os vinhos argentinos. Gosto. E é fácil assim, de ir. poder aquisitivo para comprar no Brasil é lindo, legal, né? os vinhos são franceses ótimos. mais caros, às vezes aqui. A viagem é curta. É, pertinho. Vamos todas em amigas, então. Sim, Próxima topo. trip, hein? Já topei. Entendeu? Bate bola. Vinho combina com... Com vida. Com vida. Pra mim, vinho é vida.
São os momentos felizes que você abre. Eu brinco, eu falo assim, as pessoas dizem, eu tenho momentos felizes. Eu falo, eu não. Eu sou uma pessoa feliz sempre. Tanto que você me conhece, né, Carol? Sou bagunceira, alegre. É que às vezes à noite a gente chega tão extenuada. Que a minha vida... a gente quer fazer eu higiene estudo do sono. demais. E, eu acordo... Não acordo tão tarde, eu acordo umas 8 e eu não paro até meia-noite. Porque a hora que eu tô descansando, a hora que eu tô lendo, eu estudo literatura também. Eu adoro. Então, eu leio muito. Né? Eu também leio muito. Eu gosto leio muito. A gente pode trocar umas... Tenho várias dicas também, quero dicas. Tenho ótimos, te mando. Então, a gente tava falando... Então, pra mim, vinha vida. E o companheiro da sua literatura é o vinho? O charuto? Muitas vezes. O vinho, principalmente, porque o charuto, você fica virando a página, às vezes cai a cinza, nem tanto. Muito mais o vinho, porque eu não fumo tanto. Também. Eu tenho né? um cantinho na minha casa que eu sento ali, tenho minha luminária. Eu tenho. Eu preciso do silêncio para minha leitura, eu adoro. E aí, vinho pra mim é vida, assim, viver. E viver, é viver intensamente, digamos assim. Porque eu me permito a ter meu vinho, minha adega, minha taça de cristal, entendeu? Então, eu me permito viver assim. Eu Carol posso... toma até no bico, mas sim, lambe a taça. Lambe a taça. Aqui, ó, essa taça em casa eu também raiz, mas meu povo. Público, não. Vinho não combina com? Então, eu acho que não combina com excesso, sabe? Não combina com a infância. Acho que é isso. Uau. Muito bom. Só, porque com o resto ele combina tudo, gente. É uma coisa de louco. Concordo. Né, não? Né? É uma coisa de louco, gente. Vinho é vida. Ela falou exatamente vida. o que é vinho. É porque a pessoa é legalista. Então, assim, ele não combina com coisas ilícitas. Eu não vou falar que não combina com direção, porque isso é óbvio. Não, isso né? se beber, não dirija. Porque aqui não é o foco. Mas o foco é esse, assim. Não combina com excesso. Até porque a gente perde o paladar. A gente perde o gosto. Você tá jogando dinheiro fora. Você não tá curtindo o que tá lá. Você desperdiça aquele momento você passa bom. mal no dia seguinte. Exato. Então, vinho pra mim não combina com excesso. O resto ele combina com tudo. Muito bom. Tem algum vinho na sua lista de desejo pra gente finalizar em chave de ouro? Então, eu tenho vontade de tomar vários, assim. Barca Velha tá na minha lista, mas acho difícil. O meu vinho do desejo eu vou unir com a minha profissão. O dia que os números de violência doméstica caírem e que essa lei for aplicada efetivamente, porque ela é maravilhosa, mas ela é muito mal aplicada, porque equipamento público é muito sofrível no Brasil, as vítimas não têm a proteção que merecem. O dia que eu souber que tudo isso caiu, que as vítimas vão ser protegidas como elas merecem, que as mulheres vão ser tratadas como elas merecem, que esse machismo no estudo vai diminuir, eu vou abrir um vinho. E esse é o vinho mais desejado da minha vida, é o vinho mais especial. Uau! Um brinde. Que seja qual for. Mas esse dia, esse ela vinho até se que eu tomar... Olha o brilho no olho. Vai ser o vinho mais especial da minha vida. É o vinho que eu quero tomar. Que eu desejo do fundo do meu coração que esse dia exista. Eu me emocionei porque ela se emocionou. É isso. Saúde. Um brinde Saúde. a essas mulheres maravilhosas. Mulherada. Antes de terminar, eu vou pedir só para a Estefânia falar aqui na câmerazinha dela como as mulheres podem denunciar, para onde elas ligam, onde elas devem se encaminhar. Sim, tem o Disque 180, que é ligado na Secretaria da Segurança Pública, que elas não precisam nem se identificar. Vamos supor que você tem uma vizinha passando por violência, mas você tem medo, você mora na comunidade, e todo mundo tem medo, né, gente? Porque hoje em dia... E nem sempre é comunidade, né? A gente mete a colher, sim. Como? Denunciando. Disque 180, você liga lá, faz a denúncia anônima. É importante você ter o endereço correto, o nome da vítima. Pode ser só o primeiro nome, com as características físicas, para o cara aí identificar, né? Do réu também, do agressor, se é marido, se não é. Tem boletim eletrônico, que eu ajudei a criar. Era um sonho nosso. E na pandemia, como as mulheres tinham dificuldade de sair de casa e denunciar os maridos, porque o marido estava vendo onde ela estava indo a todo momento. Então, tinha como ela aproveitava a saída, fazia um boletim eletrônico, que antes só era assim, para furto, crimes mais leves, mas dá para fazer violência doméstica. Dá todos os dados possíveis desse boletim. Procurar a Defensoria Pública, delegacias de polícia, Ministério Público. Não precisa ser a delegacia mais perto da sua casa, pode ser qualquer delegacia, eles são obrigados a fazer. Por quê? Às vezes você mora perto da delegacia e o seu marido conhece todos aqueles tiras lá. Porque é do mesmo bairro, é amigo. E daí você tem medo de fazer, porque o marido vai ficar sabendo, etc. Você pode ir em qualquer outra, não precisa ser DDM. A DDM tem um tratamento mais especializado. DDM, Delegacia da Mulher. Da Mulher. Sim, pode ser em qualquer delegacia. Delegacia, Ministério Público, Defensoria Pública. De final de semana tem Barra Funda, plantão. Você pode ir até lá também. E que eu tô me lembrando são... E chamar a PM, a Polícia Civil...
para pedir ajuda. Uma salva de palmas, né, Carol? Pra nós, adorei. Obrigada, Muito bom. meninas. Obrigada mesmo pelo seu ótimo, tempo. adorei. Foi lindo. Conte Olha, comigo. E nós vamos contar mesmo. Eu espero que tenha despertado alguma coisa Sim. nas pessoas, ainda que não para si mesmo, mas Sim. para vizinha, para Sim. prima, para irmã, para amiga. Ou para uma vítima que você viu na rua. Ou uma Sim. pessoa que você viu na rua para acolher. Eu acho que é nossa função Sim. como mulheres nos ajudarmos, Sim. estarmos... E nunca abandonar, né? Sim, nunca Porque às vezes a abandonar. gente tem uma amiga que a gente fala, cara, termina com esse cara, ele é abusador, termina. Ela termina, aí ela volta. O que, que a gente faz muitas vezes? Fica com dane-se. raiva e perde a amizade. Não! Você tem que falar, amiga, eu tô aqui. Você quis voltar, o problema é seu, mas eu tô aqui do seu lado. Me Se der ruim de chama. novo, eu tô aqui. Me chama. Já fiz isso várias vezes. Porque a gente não pode abandonar a gente, porque a mulher no ciclo, ela tem dificuldade de sair. Sabe? É fácil a gente falar, mas todo mundo já viveu isso. Então não abandonem nunca, não tenham medo, ajudem. Isso é humanidade, isso é uma responsabilidade civil nossa, uma responsabilidade... Nós somos criados para isso, a gente tem que ter algum fim nessa vida. O abusador, ele Né? não tem Nunca aquela abandonem. cara de monstro. Não, Sim, nunca porque às vezes ele é abandone. Confia no lindinho, que ela né? tá dizendo, né? Ele é um Confia. gato. Inclusive, ele é o legal com as amigas, ele é o legal com todo a mundo família. no trabalho. Sim. Ele é o Mas- popularzão, É o geralmente. Estefânia, gratidão. Muito Obrigada, obrigada gente. por esse seu Adorei. tempo. A gente sabe como o seu tempo é limitado. Todos Ficamos nós. imensamente felizes Obrigada. que a gente esteja Adorei. aqui juntas. Obrigada Adorei. mesmo. Obrigada. E você, nos siga nas redes sociais, siga a doutora Estefânia, indique para alguma amiga que tá ali, ó, sem saber muito bem como fazer, como agir. E nos vemos no Isso. próximo episódio. Isso. Um tchau. beijo. Um beijo.